Quando a gente pensa em Clipper, a gente sempre vai lembrar de máquinas que têm alta performance. O que a gente sempre vem na cabeça são aqueles vídeos das impressoras da marca Voron, né? A Voron 0.1, a Voron 0.2, que são impressoras extremamente rápidas, tá? Essas impressoras, elas já trabalham com Clipper desde que elas foram fabricadas. E se vocês pararem para ver vídeos ou fotos dessas máquinas, vocês vão ver que ela tem a estrutura Core XY, ou seja, ela trabalha em cima de uma gaiola. E o que mais que a gente precisa se preocupar antes de pensar assim, vou colocar Clipper na máquina? Então a gente já aprendeu nas aulas que uma coisa legal para o Clipper é ele vai dar performance na minha máquina, né? Então ele vai performar a minha máquina, vai aumentar o desempenho dela. Só que para isso a gente viu que precisamos de uma estrutura boa. Então impressoras ideais são as impressoras Core XY. Não que as outras não possam, possam, mas vão ter limitações. Então, além da estrutura, o que mais que a gente precisa se preocupar? A gente precisa se preocupar como é o sistema de movimentação da nossa impressora. Quanto menos peças a gente tiver que dão manutenção, melhor para alta performance. Ou seja, impressoras que usam polias, né, então que usam aquela estrutura de V-slot, tem aquela rodinha preta com o rolamento no meio, também não são impressoras ideais para a gente performar. Por quê? Ali eu tenho uma estrutura de borracha, né, as rodas são de borracha ou de nylon, e com a movimentação a gente vai vendo um desgaste dessas polias. Então observem também que normalmente as impressoras que são para alta performance usam guias lineares ou barras fixas. Por quê? A gente não vai ter um desgaste tão rápido dessas peças, porque elas são próprias para performance. Então a gente tem as guias lineares, que eu tenho uma movimentação mais lisa, e a única coisa que a gente precisa fazer é lubrificar elas, então ela não tem a mesma manutenção das polias. E a mesma coisa acontece com a barra fixa. Então ela é uma barra igual aquela do Fuso Z, só que totalmente lisa. E a gente só precisa lubrificar essas barras, tá? Outra coisa que a gente precisa é entender que é importante. Extrusora. Normalmente as extrusoras de alta performance não são extrusoras do tipo Bowden. Por quê? Você vai tentar aumentar a velocidade de impressão e com isso você vai aumentar a entrada de material. Se a sua impressora for do tipo Bowden, você pode começar a ter problemas de embolamento de material. Por quê? O material, a sua extrusora vai estar aqui e o seu material vai estar sendo ejetado por aqui. Né? O extrusor está longe. Então ele começa a empurrar o material até a extrusora. Esse caminho da parte da extrusora até a boca do hot end vai ser muito grande. Então quando você aumenta a velocidade, ele vai começar a empurrar esse material mais rápido. Se o seu hot end não estiver na temperatura certa, configurado da forma certa, o material vai começar a embolar. Vai parecer quando a gente tenta imprimir TPU em impressoras Bowden. Então, outro ponto para a gente se atentar é, se você quer usar o Clipper de verdade, verifique máquinas que são Direct Drive. Você vai ter o mínimo de material sendo inserido no hot end durante a sua impressão, então você consegue performar de uma forma mais interessante. E o ponto mais importante para a gente, quando a gente fala em velocidade de impressão, é a parte da ventilação ou resfriamento das nossas peças. Impressoras que só tem um fan, e se for um 4010, é muito ruim a gente tentar aumentar a velocidade. Por quê? Se você aumenta a velocidade, você não vai ter tempo suficiente do material esfriar, e aí quando você começa a voltar a imprimir a próxima camada, ele vai acabar deformando a sua peça. Então você, dependendo do tipo da geometria, você não consegue performar. É muito comum a gente ver pessoas conseguindo imprimir altas velocidades, 200 milímetros, 300 milímetros, em peças mecânicas, né? Peças que são cubos, que são feitas para você testar alta velocidade, e quando você pede para ela fazer esse mesmo teste numa peça orgânica, ela não consegue. Por quê? A máquina não tem um bom resfriamento, ela não tem uma boa ventilação. Com isso, você não vai conseguir tirar altas velocidades na máquina. Você vai ter um canhão para matar uma formiguinha, tá? Então, se vocês observarem uma máquina nova, que é a Neptune 4, que vai sair com clipper de fábrica, observa atrás do hot end o sistema de ventilação que a Elegoo criou para essa máquina. Vocês vão ver que eles fazem um duto de ar gigantesco, exatamente para que a pessoa consiga aumentar a velocidade da impressora e ela vai conseguir imprimir
PLA sem nenhum problema, tá? Então, esse também é um ponto importante. Outra coisa que é legal a gente se preocupar é com a qualidade das peças que minha impressora vai trabalhar. Se você estiver trabalhando com uma impressora customizada, você tem que se preocupar com a qualidade dos motores que você está usando, com a qualidade da correia que você colocou na máquina, com a qualidade da placa-mãe original que você está colocando na sua máquina. Por quê? Tudo isso vai fazer com que você aumente a performance da sua máquina. Se você colocar uma placa muito barata, você não vai conseguir fazer modificações quando você instalar o Clipper. Então, por exemplo, eu coloco uma placa que tem os stepper drivers embutido. Tem coisas que vocês não conseguem ajustar, por exemplo, a quantidade de tensão que você vai mandar para o motor. E aí, com isso, vai chegar um momento que o motor não vai alcançar a velocidade de giro ideal. E aí você não vai conseguir mexer nessa configuração porque a placa não dá o suporte, tá? Então, se preocupem com produtos de qualidade, não procurem sempre peças baratas para vocês colocarem na máquina. E tomem cuidado, quando você quer colocar o clipper na máquina, cada máquina é um caso. Não são todas as máquinas que vocês vão conseguir performar igual uma Voron, ou igual uma K1, igual uma Bambu Labs. Então, são máquinas que são preparadas para alta performance. De repente, você vai ter uma máquina que não foi feita para alta performance. Você vai ficar chateado porque você não vai alcançar a mesma velocidade ou o mesmo desempenho. A gente vai aprender a alcançar o limite das máquinas usando o Clipper durante o nosso curso. Beleza? Te vejo então nas próximas aulas.